Olá, meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista. Minha especialidade é cirurgia intraocular, então o foco principal é catarata e cirurgia de retina. Muito bem, esse vídeo é para a gente entender hoje um pouco mais sobre injeções oculares, tá? Injeções que a gente chama de intravítreas. Por que esse nome intravítreas? A gente tem uma estrutura no olho chamado vítreo. Então a gente chama intravítreas porque a gente vai jogar um remédio dentro do vítreo. O vítreo é uma gelatina transparente. Então, nosso olho, se você imaginar com uma bolinha, dentro do olho, a maioria da composição dele é por vítreo, que é essa gelatina transparente. Vou mostrar aqui para vocês onde é que ela fica. Ela fica aqui compondo praticamente a estrutura interna do olho, quase que toda, na sua grande maioria. Então, a gente fala que é no segmento já posterior. Esse aqui é o segmento anterior, a partezinha da frente, onde tem o cristalino, a íris, né, a nossa pupila, a córnea. Esse aqui é a partezinha mais anterior. E aqui o segmento posterior tem um vítreo. Então, injeção intravítrea, a gente vai fazer a injeção para que o remédio caia dentro do vítreo. Mas por que eu for fazer uma injeção no olho para o remédio cair dentro do vítreo? Ora, na maioria das vezes é porque eu quero que esse remédio faça efeito na retina e nas estruturas adjacentes, tá? Que é a coroide, tem a retina, essa primeira camada aqui que está em amarelo aqui nesse olho, que é o papel de parede aqui por dentro do olho. Se você perceber, tem uma camadazinha que está em vermelho aqui, que é a coroide. Então elas têm íntima relação. Então eu quero que um remédio faça efeito aqui na retina. Então a gente acaba usando uma injeção intravítrea. Bom, tem outro meio também, podia dar um remédio pela boca. Então o paciente toma um remédio, olha lá, o remédio cai na circulação sanguínea e vai para todo canto do corpo, inclusive para a retina. Então aqui está cheio de vaso sanguíneo, a retina tem um monte de vaso sanguíneo também, tem artérias, tem veias. Então o remédio chegaria aqui também, mas qual o problema? Ele não vai chegar só aqui, vai chegar no resto do corpo também. Então vai chegar em estruturas, em outros locais que a gente não tem interesse, que pode dar efeitos colaterais, que pode dar algum efeito adverso, né, colateral, em que a gente não tem interesse. A gente tem interesse que funcione ali. E como a gente tem o recurso de fazer uma injeção que o efeito fique praticamente ali, com risco muito baixo, vai dar preferência para isso, para não fazer via oral, para não pegar o corpo todo, ou na veia, né? A gente dá preferência de fazer aqui. Claro, em determinadas situações. Tem situações que não, que aqui a condição está muito grave, que não adianta fazer só aqui, que tem que fazer na veia. Exceções. Em regra, é melhor que faça aqui, porque o remédio vai aqui de cara, uma concentração bem mais alta, com risco muito baixo ainda, o efeito só ali naquele local. Então a gente dá preferência para fazer injeções oculares, né, aplicações intravítreas de medicação. É uma microinjeção, se você for pensar, tá? Então, uma agulhazinha bem fina, bem pequena, bem planejado para isso, tá? Então, é uma situação de um risco muito baixo, o furinho que se faz é muito pequeno, é na área branca aqui do olho, é uma estrutura que tem muita estabilidade, tá? Então se faz essa injeção intravítrea, tá? O remédio que hoje a gente mais usa para injeções intravítreas é o anti-angiogênico. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil de entender, então a gente precisa de um pouco mais de atenção aqui. Anti-angiogênico, a gente vai pelo nome. Anti é algo contra alguma coisa, né? Então é anti. Já a gente fala do anti. Angiogênico, a gente consegue desmembrar essa palavra. Angio vem de vaso sanguíneo. Gênico vem de gênese, vem de surgimento de uma coisa nova, né? De gênese. Então, angiogênese é surgimento de vaso sanguíneo.
tá? Então tem um composto químico que é produzido dentro do olho quando o olho está sofrendo de algumas determinadas doenças. Exemplo, uma veia do olho entupiu, ou o diabetes está machucando demais os vasos aqui da retina, por exemplo. Então, a reação do organismo, quando isso acontece, quando o sangue não está fluindo bem para onde ele deveria ir, os vasos sanguíneos estão machucados, a reação é de angiogênese. Começa a se produzir, as células em estado de sofrimento começam a produzir um fator químico que chama angiogênico. Na verdade, ele tem a função angiogênica, o nomezinho dele, fator de crescimento endotelial vascular, VEGF. Então, é um nomezinho mais complicado, né? A gente chama de VEGF, mas a intenção é de angiogênese. O que a angiogênese faz? O sangue machucou, a doença determinada machucou um vaso sanguíneo, o sangue não está chegando lá em determinadas situações, ou o vaso sanguíneo está muito machucado, começa a ter um estímulo angiogênico aqui dentro do olho, um monte de célula produzindo VEGF, fator angiogênico, produz novos vasos. A intenção é produzir novos vasos. Produzir novos vasos, veja só, então nosso corpo é capaz de produzir vasos sanguíneos extras, né? Só que tem um problema, é que esses vasos são anormais, eles são produzidos em situação de, imagina assim, né, para você entender, imaginação é uma situação de urgência, né? Então está acontecendo um problema e a gente precisa de sangue, isso, imagina a célulazinha lá falando, ela precisa de sangue, e a gente precisa de ter mais vasos sanguíneos funcionando aqui. Então começa a surgir novos vasos, de onde não tinha antes. O problema é que esses novos vasos, surgindo assim de maneira urgente, eles são muito ruins, tá? Então eles são muito ruins. Por quê? Porque eles são anômalos, eles não funcionam muito bem, eles sangram com facilidade, eles produzem como que uma reação de cicatrização, vamos dizer assim, tá? Então eles têm uma capacidade de fazer fibrose, fazer cicatrização. Essa cicatrização lá dentro do olho não é tão legal, porque começa a puxar as estruturas, começa a cicatrizar e aquela parte não funcionar bem, tá? Então a gente está falando de tecido, quando a gente fala de retina, a gente está falando de tecido neuronal. É neurônio também, é tecido do sistema nervoso. É um tecido muito especializado, ele tem que pegar luz que vai focar lá na retina e transformar em química, mandar para o nosso cérebro para a gente perceber como imagem. Então precisa que a luz entre lá, foque na retina, foque bem aqui no centro, essa informação seja transformada, a luz transformada em estímulo químico, e isso seja informado lá para o cérebro. É muito complexo. E perceba, imagine só um vasozinho desse anormal, anômalo, sangrando. Aqui tem que estar tudo transparente para a luz entrar, bater aqui na retina e se transformar em informação. Então, nesse trajeto, a gente não pode ter nada que não seja transparente. Imagine sangue flutuando aqui. Assim, vai ver ruim, vai ver sombra, vai ver coisa ruim, né? vai ver borrado, turvo, né? E se for sangue demais, fica muito difícil de enxergar. Então, imagine que ocorre um problema bem aqui, de vazamento dentro da retina, começa a inchar a retina. Não vai funcionar bem. Por mais que isso aqui consiga focar bem aqui, não vai funcionar bem, porque aqui não está funcionando. Na hora de captar a luz conseguiu focar, conseguiu chegar, mas na hora de processar essa informação para mandar para o nosso cérebro, ela não consegue processar essa informação, não consegue transformar em luz, ou em estímulo químico, né? Não consegue transformar em informação química eficiente. Então, outra situação também, imagine que isso aqui tem um problema e começou a cicatrizar. Então, se começa a cicatrizar ali, também não vai funcionar bem,
vai virar uma cicatriz ali, vai ter um tecido cicatricial no meio, ali na estrutura, deformando as estruturas, deformando as conexões. Aqui tem muita célula que precisa captar a luz, informar outra, informar outra, informar outra, até chegar no nosso cérebro. Então, essas conexões ficam falhas, ruins, na hora que a doença está acontecendo, tá? Então, as injeções intravítreas, elas evitam ou começam a acelerar, a desfazer aquele processo. Esse processo de cicatrização, processo de inchaço, de falha na comunicação entre essas células, reduz o risco de sangramentos, tá? Vai depender da doença, da condição de cada paciente. A gente hoje usa injeções intravítreas para muitas condições. As mais comuns, eu acho que a gente pode usar, são 3 principais que a gente vê na prática, que são as condições de diabetes, retinopatia diabética ou o edema macular diabético, que é um inchaço aqui no meio também. Então, condições relacionadas a diabetes, a gente tem usado bastante injeções intravítreas de anti-angiogênico, com essa droga específica, né, com esse remédio específico, anti-angiogênico. Nas oclusões venosas, ou seja, quando uma veiazinha dessa obstrui, o sangue não passa, incha, pode provocar sangramento, provoca alguns sangramentos. Então a gente também usa injeções de anti-angiogênico. E a doença chamada DMRI, que é degeneração macular relacionada com a idade, é uma doença aqui também do centro da retina, bem onde foca a luz aqui no centro. Também a gente acaba usando injeções intravítreas de anti-angiogênico. É um recurso muito bom, com risco muito baixo, muito eficiente, tá? Então, a gente hoje tem esse tipo de tratamento que é muito, muito, muito eficiente. Claro que doutor Pedro, a gente pode usar uma injeção de outro remédio, de outra coisa, para outra finalidade? Podemos também, é um recurso também de baixo risco que a gente consegue tratar outras coisas. Por exemplo, no próprio diabetes, a gente pode usar também, em vez de usar o anti-angiogênico, em algumas situações, usar corticoide, que é um tipo de anti-inflamatório. Então, a gente pode usar também corticoide ali dentro, numa situação de inflamação, de dor, que a gente precisa de muita concentração de remédio de forma rápida. Então, joga o remédio lá dentro de forma rápida, com concentração alta. Infecções, por exemplo, tem algumas infecções por vírus, que a gente joga um antiviral lá forte, também com concentração alta, pode ser usado. Pode ser usado, inclusive, jogar uma bolha de gás. Joga uma bolha de gás ali dentro, fica uma bolha de gás aqui dentro, para um descolamento de retina, que está muito setorial, está muito num localzinho só ali. A gente consegue, dependendo da situação, também usar esse recurso, tá? Então, as injeções intravítreas são um recurso terapêutico, né, de tratamento muito bom, tem resolvido bastante, né, nossa vida, e nossas estratégias de tratamento, com um risco muito baixo, com o remédio que você quer tratar sendo usado somente ali no olho, sem ter que tomar via oral, na veia, e ter uma repercussão nos outros órgãos, tá? Então, por exemplo, o que pode ser desvantagem numa injeção intravítrea? O risco de uma injeção intravítrea. Tem risco? Ora, sim, tem risco, né? Tem risco na injeção intravítrea. Qualquer coisa que você vai mexer, eu falo mais ou menos assim para meus pacientes: veja só, um remédio para febre tem risco. Tá com febre, vamos tratar a sua febre, dar um dipirona lá, dar um paracetamol. Tem risco? Tem risco. Imagine que você vai mexer alguma coisa. Então, toda cirurgia, todo procedimento em que eu vou intervir, fazer intervenção, mexer ali no paciente, tem um risco inerente àquilo. Nas injeções intravítreas, o risco é muito baixo, muito baixo.
É mais comum o paciente ouvir falar de cirurgia de catarata, por exemplo, né? Cirurgia de catarata, as pessoas escutam falar mais. O risco de uma cirurgia de catarata é muito baixo, muito baixo. E veja só, cirurgia de catarata eu tenho que entrar com 2 instrumentos, vou mexer, vou abrir a catarata dentro do olho do paciente, vou abrir a catarata, vou aspirar, vou botar uma lente dentro do olho do paciente, vai mexer dentro do olho do paciente por 10 minutos, 15, com risco muito baixo. Imagine uma injeção que a gente conta 2 minutos no relógio para o procedimento tá realizado. Então, é um risco muito baixo. Injetou, botou o remédio, saiu, acabou-se. Só que eu não posso dizer que não tem risco. Imagine só que se caprichosamente, por má sorte ali, por algum evento, essa injeção, na hora que vai entrando num vasozinho, machuca um vaso sanguíneo, vai sangrar dentro do olho. Então existe o risco disso acontecer. É muito raro, é muito difícil isso acontecer. Imagine só, fez a injeção e o buraquinho da injeção, apareceu lá uma bactéria, aproveitou ali da situação e apareceu uma inflamação, uma infecção intraocular grave. Pode acontecer? Pode. É muito difícil, é muito raro, mas pode, é muito raro. Imagine ali no meio, procedimento de injeção, tá lá com a agulhazinha passando, por algum motivo, alguma coisa, algum movimento mínimo, essa injeção, vou puxar aqui no olho, essa injeção, ela toca aqui no cristalino, toca no cristalino. Existe esse risco? O paciente vai ter um problema aqui no cristalino, com essa injeção tocando. Existe esse risco. A gente se previne dele com técnica adequada, né, com treinamento, tem uma técnica toda própria para isso, para ser feito. Tá? Eu faço em centro cirúrgico, ambiente controlado, para sempre reduzir os riscos, mas os riscos existem, são muito raros, então é um procedimento com risco muito baixo. Outra desvantagem, apesar do risco baixo, né, existe, né, então ele é uma desvantagem, apesar de ser baixo, mas outra desvantagem na injeção intravítrea é que o remédio, como um remédio via oral, ele faz o efeito, ele termina o efeito dele. Então, quando a gente joga o remédio lá dentro na injeção intravítrea, ele tem o efeito dele, tem um pico de efeito, o efeito vai se perdendo. Se a doença não se resolve e se estabiliza durante esse efeito, a gente precisa de mais remédio. Então, vem uma nova injeção intravítrea. Na maioria dos casos são necessárias, mas quando a gente está falando de antiangiogênico, né, que é a principal droga que a gente usa em injeções intravítreas, grande maioria dos casos vai precisar de mais de uma injeção intravítrea, mais de 2 injeções intravítreas. Grande maioria dos casos, por conta disso. O efeito da injeção passou, mas a doença não se resolveu ou se resolveu e não teve tempo de se estabilizar. Então a gente precisa de uma carga de remédio em dose mais alta para fazer essa estabilização. Então tem paciente que, dependendo da doença, a gente vai falar mais para frente, em outro vídeo, né? Que a gente precisa fazer séries de injeções intravítreas de antiangiogênico. E vem aquela pergunta: quantas, doutor? Quantas são necessárias? E a gente não sabe responder isso, a gente não consegue responder isso. Na maioria dos casos, a gente precisa fazer um ataque, uma dose de carga, uma dose de início de tratamento com 3 injeções em série no intervalo mensal. Então faz uma daqui a um mês, outra daqui a um mês, outra. O intervalo é de cerca de 4 semanas, né? Os estudos a maioria são americanos, então no intervalo de 28 dias, são 4 semanas, então a gente usa aqui 30 dias, que a gente tem, é mais fácil de combinar isso com o paciente, com os pacientes, a gente tem um entendimento melhor mês a mês. Então
um mês, outro mês, outro mês. Então essa dose de ataque, a dose, o jeito, a maneira, o protocolo que fez mais efeito nas comparações, né? Quando a gente faz estudo, quando tem um monte de estudo comparativo aí mostrando como é que fica melhor, o jeito que faz mais efeito no comecinho, é fazer esses intervalos de 30 dias. Faz uma por 30 dias. Então isso é uma desvantagem também, né? Para ter que no outro mês fazer injeção no olho de novo, correr os riscos mínimos que existem, mas você vai ter que correr de novo, de forma repetida. Então isso é uma desvantagem também. Mas, na balança, as injeções foram uma mudança de paradigma dentro da oftalmologia. Hoje a gente usa bastante com resultados muito bons. Então é uma forma de tratamento que foi muito boa. É muito boa. Então que hoje a gente usa bastante, a gente recupera muita gente muito bem, ainda bem. Tá bom? Então fica mais essa dica. Muito obrigado aí por assistir aí o vídeo. Indique, compartilhe, nos siga, para a gente conversar mais sobre os tratamentos na oftalmologia, principalmente relacionados à cirurgia, tá? Então vou falar aqui sobre doenças outras que são relacionadas com cirurgia, as formas de cirurgia, como que funciona e todos os detalhes, a preparação, o pós. Muito bem.